Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero começar me apresentando, sou o Ednei de Bem, estou como gerente do setor de tecnologia educacional. Estou aqui muito feliz por esse momento que estamos vivendo, tá? Mas antes de qualquer coisa, quero passar a palavra aqui para uns dos colegas do colégio para se apresentar também. Tudo bem, Ednei? Sou o professor Leonardo de Boita, trabalho com Química no Colégio Farroupilha, né, também sou bastante envolvido com tecnologia, com o uso de tecnologia em sala de aula, e estamos aí para poder falar mais um pouquinho, né, em nome da Escola de Professores Inquietos, que é uma iniciativa que tem como missão ser fonte de conexão e inspiração para os profissionais da educação, fomentando o seu poder transformador. Fazemos isso por meio de cursos, né, eventos e diversos outros fomentos, sempre buscando trazer conteúdo prático e inspirador para os professores. E falei, Ednei, hoje a gente começa com quem? Então, eu vou. Para nós é uma alegria. Eu tomo a liberdade aqui de chamar de amigo já, né. Sim, A gente já teve alguns encontros no passado, né, sim, e sim. sempre quando ele vem aqui, esse nosso convidado especial, Uhum. e começar todo esse movimento que a gente está fazendo aqui com essa gravação dessa conversa inquieta, ter ele aqui conosco é uma alegria. Vou pedir a liberdade para poder ler o currículo dele aqui, né, então eu Uhum. vou fazer uma leitura, mas o nosso convidado para a conversa inquieta de hoje é o jornalista, educador e escritor, professor Alexandre Levotti Sayad. Ele é mestre em inteligência artificial e ética pela PUC de São Paulo, apresentador do Idade Mídia, Canal Futura. Alexandre tem um extenso currículo com destaque nacional e internacional. Tá bem resumido esse currículo, Não, tá imagina. bem resumido esse currículo. E Alexandre, como tu estás? Obrigado pela tua presença Eu tô conosco. bem, tô super feliz de estar com vocês. Assim, o negócio de amigo, acho que a gente fica amigo quando tem uma conexão que vai além do profissional, né? Acho que tem uma empatia, assim. E desde que eu tive no Farroupilha a primeira vez, eu me sinto assim. Então, para mim é um mega prazer estar com vocês. E todo mundo tem currículo grande. Não sou só eu. Então a gente encurta para todo mundo. Vocês Ah, mas encurtaram que de vocês também. mas que legal, não, mas com E, não, certeza. muito prazer e eu volto a Porto Alegre depois da tragédia das chuvas, né, e fico feliz de ver a resiliência aqui do estado, com todas as pessoas que eu tenho encontrado, assim. Então para mim tem sido especial estar aqui, pela primeira vez, depois do ocorrido. Uhum. E deixar registrado aqui também, acho que é um momento oportuno para a gente fazer isso, né, uma das pessoas, assim, que nós estávamos passando por tudo que a gente passou e que fez questão de nos ligar, entrou em contato conosco, então a gente Não, agradece imagino. também o Uhum. acolhimento, a preocupação conosco, enfim, eu acho que a gente Eu peguei meus amigos gaúchos e liguei para todo mundo. foi muito legal, eu estava em casa no momento quando eu recebi tua ligação, né, tua mensagem, eu acho que isso, foi uma das pessoas de fora do estado que nos acolheu. Muito bem-vindo e vamos começar a nossa conversa então, Vamos De nessa, Boita. Vamos lá? Podemos começar com a primeira pergunta aí? vamos nessa. Então tá, essa Tá pronto? conversa inquieta. Uhum. Então vamos lá. Olha só, Alexandre, Sim. com relação às tendências em educação, assim, tu tem observado com bastante atenção nessa área, né? E o que tu Aham. acha que terão destaque nos próximos anos, assim, então? Olha, a questão vamos começar pelo não tecnológico, também tudo é A gente tecnológico, vai botar tudo tudo é junto. técnica, tudo é técnica. A questão da língua, né, deixa de ser um desafio para ser uma obrigação, né, assim. Eu acho que essa é uma questão importante, quer dizer, mesmo a escola que não se coloca como bilíngue, trilíngue, poliglota, ela vai incorporar isso de alguma maneira, porque essa ideia de um cidadão global se fala muito, Uhum. passa pela expressão, não tem como não passar pela linguagem, né, então, essa é uma questão que vamos dizer, não é que é uma tendência porque ela já vem vindo, mas ela se solidifica dessa maneira, né. Outra ponta que eu acho importante, é com a pandemia global, a gente tem um certo assenta a questão tecnológica ela assenta, Uhum. né. Uhum. Mas ela assenta não da maneira que veio na pandemia, e talvez não da maneira que a gente esperou antes que fosse. Acho que, Ednei, você sabe bem Sim. disso, né. A gente acaba vendo como ela funciona mesmo no dia a dia, para que ela serve, como ela é útil. Uhum. E aí eu sempre sublinho isso, da primeira vez que eu estive no Farroupilha eu falei bastante, da tecnologia como uma linguagem humana, como uma Sim, técnica sim, humana, né, como que ela é uma extensão da gente sim. também, né. O McLuhan, eu vou até dar um spoiler da palestra que eu vou dar hoje aqui no Farroupilha, Fica à mas vontade. o McLuhan o Marshall McLuhan, que é aquele canadense, teórico da comunicação, ele falou uma coisa que eu acho tão bonita, que ele fala assim: "Não há nada mais humano do que a técnica humana". Porque, de certa Profundo, maneira, profundo. ele diz que Pois é. tudo que a gente constrói em termos de técnica ou tecnologia é a gente, na verdade,
né? Então você Tem não... gente, tem gente gente por por trás. Tem trás. gente por trás. Essa é a questão toda, É, né? e Sozinha é- não existe. Sozinha ela não Sozinha não existe. existe. É. Então, acho que essa questão da tecnologia, ela se assenta, essa é uma questão. É, a questão das ciências exatas e duras, né? E as biológicas também, vou te contemplar aqui. Pois é, me senti excluído agora, não brincando. Fica, total, relaxa, total. relaxa. Eu acho que elas entram, assim, nessa onda do STEAM, ou do STEM, Sistema. ou dos Aham. laboratórios maker, não importa que tendência você utilize, né? Da cultura maker. A cultura digital e a cultura maker aí se fortalecendo como elementos que conectam a escola com a vida Com a vida. do aluno, né? Com o dia a dia, Com o com dia a a mão na massa. dia, com a mão na massa, né? O trabalho por projeto, né? Que é uma resposta à compartimentalização das disciplinas, né? O STEM também é um exemplo disso, né? Mas o trabalho por projetos eu acho que é algo que está aqui cada vez mais forte, né? E aí é uma coisa que eu gosto de trazer, né? A escola como um dos pontos de construção de conhecimento da comunidade digital e física, né? Mas ela se conectando a outros pontos, como até a gente estava falando um pouco antes, Sim, da tá falando nossa antes. vida, que podem ser digitais ou não, né? Uhum. A gente se conecta com a biblioteca do bairro, a gente se conecta com o museu, a gente se conecta com as questões que ocorrem à nossa volta. Quer dizer, como a escola vai ignorar a questão das chuvas que tiveram aqui? Ela dialoga Sim, com com isso, certeza. né? Então, a escola menos isolada, que é uma questão antiga, mas acho que... Então, eu escrevi... O primeiro artigo que eu escrevi durante a pandemia, acho que resume a pergunta do professor. Não sei se eu te chamo pelo nome ou pelo sobrenome. Pode chamar de Deboita, que você me conhece Tá por bom. Deboita. Então, Deboita, eu acho que assim, o primeiro artigo, quer dizer, o que vai mudar? A pandemia acho que estava 6 meses, 7 meses lá. O que vai mudar? Eu falei, olha, se tem uma coisa que eu tenho certeza que vai mudar, que é assim, quebraram-se os vitrais da escola. Comparei a escola a uma catedral, Uhum. que ficava naquele mundo, com aquela luz difusa do vitral, aquele Aham. mundo meio místico lá dentro. Jogaram uma pedra no vitral. A pandemia jogou uma pedra nesse vitral, entrou aquela luz dura do sol. Uhum. E aí, eu acho que essa coisa da escola fazer parte da vida, a pandemia forçou um pouco, porque é algo que você não ignorava. É quase como uma guerra, né? O Morin, comparando quando ele era professor, Edgar Morin, comparando quando ele era professor na França, ocupada, como é que você ia ignorar a França ocupada, você sendo professor de uma escola, de um liceu francês? No momento em que a escola está desconectada do que está acontecendo em volta dela, não Não é tá mais... cumprindo a função que Exato. ela deveria, né? Desculpa se me estendi aqui. Não, Não. imagina, Perfeito. a gente começa a ouvir até esquece que tem que perguntar, né? Porque é muito... Mas essa é a ideia, essa conversa pra acontecer assim. Mas tu sabe que tu tiveste já um momento conosco aqui, né? Numa das palestras, assim, e depois o pessoal até comentou que ficaram algumas perguntas e tu citaste um exemplo que a gente fala em tecnologia, geralmente, para quem é leigo, principalmente, pensa em algo plugado, pensa em computador, pensa em questões físicas, né? E a gente traz, e uma das colegas do Colégio Farroupilha trouxe para nós, que é a nossa bibliotecária, onde ficam os livros nessa história toda? Como ficam a parte da literatura, a biblioteca, né? Como que tu vê nas tuas viagens, nos teus exemplos que tu tem, como fica o digital, o livro, como é que são essas bibliotecas? Aproveitando o gancho que tu trouxe anterior ali. Porque ela ficou e ela me perguntou depois, eu disse, eu terei uma oportunidade. Que bom. Eu espero responder hoje à noite para ela, se ela tiver. Eu acho que também. até ela chegaste, ela vai estar. Vai estar. Ela chegou a te fazer uma pergunta parecida, mas ela ficou com um gostinho de quero mais. Eu digo, entendi. vou provocar, vou trazer essa pergunta inquieta aí pro Legal. Alexandre no dia. É boa. É boa, porque assim, por exemplo, na Unesco, toda a questão, que é uma das organizações para a qual eu trabalho, toda a questão da educação midiática e das mídias, ela dialoga com a biblioteca. Sempre. Então, e é engraçado, a gente circulando na América Latina, o Brasil é um dos países que menos valoriza a biblioteca pública. Eu não tenho esses números para dar aqui. Gostaria de dar quantas bibliotecas públicas cada país tem, eu não tenho de cabeça. Tranquilo. Mas você vai no México, que é um país que eu gosto de comparar com o Brasil, pelo tamanho, pela quantidade de pessoas, pela organização da educação pública. É muito semelhante à maneira que é organizado lá. A biblioteca pública é um acontecimento nas comunidades, assim, né? Então, a biblioteca sempre incorporada na questão da tecnologia e da educação, no olhar da Unesco. No Brasil, acho que, sei lá,
da América do Sul, pelo menos, acho que é o país que menos tem essa conexão com a biblioteca pública, né? E aí a gente tem a biblioteca dentro das escolas, que é muito importante, né? Pra vocês terem uma ideia, só para retomar, eu gosto de puxar um pouco sempre o elástico, né? Na década de 80, o programa Círculo do Livro, que era um programa feito público-privado, implementava bibliotecas no Brasil inteiro. Ele foi um dos grandes responsáveis pela democratização da alfabetização. Porque você ia para a Ilha de Marajó, no norte da Ilha de Marajó tinha uma biblioteca do Círculo do Livro lá. Essa expansão das bibliotecas foi muito responsável também. Agora, eu não sei como é que está a manutenção disso. O que eu observo as bibliotecas estão se transformando também. Elas não são aquelas bibliotecas... Espaço físico, né? É o espaço físico, É um espaço de convivência, né? É um espaço de convivência, é um convivência. centro cultural. Perfeito. É um centro cultural que mistura tecnologias... Aquele silêncio da biblioteca, eu acho que já não faz mais sentido, né? Não existe mais, O tipo de leitura da biblioteca. Exatamente. E o bibliotecário, eu acho que no Brasil... É a figura. Eu não vejo mais a valorização do bibliotecário. Verdade. Lá fora, o bibliotecário é super valorizado. Você vai no Google, tem muito bibliotecário trabalhando nas indexações, no trabalho com os algoritmos, porque eles têm uma disciplina que chama ciência da informação. Existe dentro da biblioteca. Dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia a ciência da informação, que é você indexar toda essa informação, né, num determinado ecossistema, digamos, né? Então, os bibliotecários têm um papel fundamental na compreensão do mundo hoje, porque eles são, de certa maneira, um filtro. Um fio condutor. Eu vejo como um fio condutor. Fio condutor. A gente conversava. Eu já quero emendar outra aqui, Deboita, tu me permite, né? Eu acho que eu trouxe essa do livro porque é uma das tecnologias que eu enxergo, assim, né? Que é um desafio. E eu trago aqui na pergunta, a gente eu digo a gente, eu junto com a equipe de tecnologia educacional, o colégio em si, né? A gente tem clareza de que temos um setor, isso é rico, eu penso assim, é muito... somos agraciados de ter um setor que pensa tecnologia, que dá apoio, né? Que olha para o que tem de tecnologias emergentes. Até um tempo atrás falávamos até as tecnologias, a maioria das tecnologias não são inventadas e pensadas para a educação, mas a educação é impactada por elas. Sim. Isso na história a gente vê isso, né? E como a gente... então, mesmo tendo um setor, a gente entende que a gente desbrava diariamente, olhando para essas tecnologias. Até uns dias atrás surfávamos a onda, não sei se é um termo mais interessante do metaverso, agora a inteligência artificial. Mas como tu vê, assim, qual seria como é que a gente pode apoiar? Eu acho que é o grande chave de um setor ou que pensa tecnologia. Como é que a gente pode apoiar os professores? Qual é o desafio que se tem de aproximar essa tecnologia, de poder... Se isso é comum nas escolas mesmo, sabendo que não há muitas escolas que não têm um setor de TE para pensar, mas como é que isso acontece? Como é que a gente pode... Existe alguma... Eu sei que não existe receita de bolo para isso, mas eu acho que qual é a provocação para a gente poder, que seria algo que a gente pudesse trazer para aproximar a tecnologia e auxiliar os educadores no uso de tecnologia, vendo tudo isso que vem a acontecer. Como um todo, você diz. Educadores como um todo. Educadores do colégio, professores... Isso engloba todos os setores, não é só o professor. Sim, sou professor. Todos os setores. Claro que eu trago o professor como uma figura principal, né? Mas os estudantes também. Também, então, claro. Nós temos um desafio. Olha o que tem de tecnologia chegando, a própria inteligência artificial e tudo isso. Mas como a gente pode... Qual é o segredo, se há um segredo, para a gente tentar quebrar algumas barreiras? Eu acho que não tem um segredo, mas eu acho que tem um caminho, que é começar pelas dores dos professores. Quer dizer, passar uma pesquisinha, um Google, um Doodle lá, um Forms para ver quais são os nós daquela área que aquele professor está. Porque muitas vezes a gente descobre que uma tecnologia simples pode ajudá-lo naquele nó. E aí, muitas vezes, quando o professor está resistente, ele percebe que pode ajudar, a partir daquele momento ele começa a entender melhor, né? Eu acho que muitas pessoas, hoje é mais comum, mas muitos tecnólogos pensavam a tecnologia sem pensar no usuário. Quando começou a ser mais próximo do usuário com o PC, né, com o personal computer, que daí o Windows, né, que você aí era intuitivo, você punha a setinha onde você queria, mas
é sempre pensar a tecnologia sob a ótica do consumidor da tecnologia, não sob a ótica do E aí nós expert, temos épocas diferentes, com com dificuldades dificuldades diferentes. O próprio diferentes. estudante, quando a gente para analisar o estudante, É, pensando assim, o quanto ele é tecnólogo, que a tecnologia está no dia dele, exato. não tá. Não tá, Hoje está muito rede socializado, muito. mas ele não está verdade. informatizado. E não Então tá. é uma lógica diferente de ação. Exato. E tem a ética no meio disso tudo. Aí né? vamos entrar em outra discussão. Vamos entrar em outra discussão. Essa já é outra. Mas é outra Aí é coisa. outra discussão. Mas antes de chegar na ética, como se pudesse, né? Então. Como tem se como pudesse, não tem como associar. Mas assim, eu acredito que, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. A gente vai falar de diversidade, né? O assunto da diversidade, todo professor toma muito cuidado para não ser proselitista, para não fazer proselitismo, né? Porque quando você entra nesse campo do discurso, fica perigoso. Acho que ninguém ganha, né? Ninguém ganha quando nesse campo do discurso, né? Então, como mostrar que a diversidade é algo que reflete em todos nós? Você pode trabalhar, por exemplo, a busca, os mecanismos de busca da internet para mostrar como a questão do olhar para a diversidade é distorcido no Brasil, propondo que o algoritmo busque descrições suas, você vai ver que o resultado que vai chegar para você é um resultado distorcido daquele com que você enxerga a diversidade, ou deveria enxergar. Boa. Né? Então, por exemplo, existe. Né? Então, por Legal exemplo, tem um appzinho, que agora esqueci o nome, que faz as heroínas, né? Que constrói por IA heróis e heroínas. Sempre que pediam, no começo desse app, o algoritmo sempre que se pedia para construir um herói brasileiro, ele vinha armado na favela. É um estereótipo, uma estereotipação muito forte, né? É um estereótipo muito forte daquele algoritmo, quer dizer. Aí você já começa a trabalhar a desconstrução dos estereótipos, da diversidade. E o Google, dá uma busca no Google. O que aparece, né? E aí... Então, assim, a partir daí, então, você vê como ele se encaixa. O que não dá para fazer é que a tecnologia se torne uma espécie de uma obrigação desconectada que a rotina do professor é muito carregada. Sim. Né? Então, se a tecnologia se torna uma obrigação desconectada das necessidades e das dores dele, fica um fardo. Sim, não como obrigação, né? Mas tu parte do princípio da intencionalidade, né? Quando tu tem uma intenção, quando tu entende o quanto aquilo vai fazer a diferença, acho que a gente pode puxar um pouquinho da questão do Puente Dura, que ele fala muito sobre aquele processo do Seymour, né? Da ampliação. Então, assim, é muito interessante que quando tu só substitui, tu não vê utilidade. Então, é um passo devagar, mas tu não vê utilidade. Quando tu chega na questão da modificação, quando tu começa a transformar a realidade, aí tu sente que tu não consegue fazer sem ter o auxílio da tecnologia. Aí se torna interessante. Exato. Eu, na minha área, falo muito isso porque a gente trabalha com química, então é muito abstrato. Então, poder colocar, por exemplo, uma animação em 3D, poder trazer uma simulação de partículas atômicas, faz toda a diferença para o aluno poder entender, passar por esse passo de compreensão desse nível. A química orgânica, né? Faz toda a diferença. Então, para nós, faz toda a diferença isso. Só que a gente tem noção de que isso, nesse ponto, é muito importante. Só que tem outros também que são importantes, a gente nem sempre se dá conta. Nem sempre é importante o pessoal estar junto, ajudando, podendo dar essa cutucadinha, assim, né? E eu acho que aí, assim, eu diria que... aí você poderia me perguntar assim, que muitas vezes me perguntam, é uma pergunta indiscreta, né? Que é assim, então eu tenho obrigação de usar, o professor pode perguntar, eu tenho obrigação? Aí eu tenho dois caminhos para essa resposta. A obrigação você não tem, se não te... Agora, por outro lado, tecnologia não há nada mais humano do que a técnica humana. A gente está no dia a dia com essa linguagem. Olhar a tecnologia como linguagem. Não dá para você não usar também, porque você está falando outra língua. Você está se comunicando você está se expressando, você está obrigando o seu estudante a se expressar de uma outra maneira que não é a maneira com que ele está conectado no dia a dia. Então, se tem um lado que não é uma obrigação, tem um outro que é uma obrigação, no meu olhar. O educador está conectado com o hoje. Eu vejo a gente tem... Não, vai fica à lá, vontade. e corta aí também. Não, é que é bem questão da linguagem, né? Só para completar, é a questão da linguagem. Quando o professor não consegue entender que o aluno tem uma outra linguagem, que o estudante tem outra linguagem, tu desconecta. Exato. E a gente está falando aqui de conexões humanas. A tecnologia acaba sendo uma das conexões entre os humanos. Entre os humanos. Então, é para essa comunicação entre humanos. Isso. Né? Não adianta desconectar isso da nossa vida. Eu vejo que a gente não precisa amar a tecnologia, mas há coisas. Eu uso o exemplo do metaverso. O metaverso
os nossos jovens, eu acho que eles estão lá dentro, eles visitaram, estavam lá dentro e estão ainda. E a gente, eu não gosto, não curto, mas e tu nunca entrou, tu nunca visuou, tu não conhece o que é, afinal de contas. Porque a gente precisa saber, a gente precisa estar próximo. Eu digo É, sempre o exemplo dos filhos, né? Os é. filhos estão dentro do quarto, dentro desse movimento, e o quanto tu estás, o quanto tu conhece daquilo. Então, o mínimo que a gente precisa conhecer para poder também orientar. Não precisa usar, mas tu precisa conhecer. Exato. E não Né? precisa ser Isso eu tô falando especialista. num Tu nível, não não precisa precisa ser ser especialista, mas tu tem que estar mas o dentro mínimo. disso, tem que estar É, inserido É nisso isso também. aí. Eu Temos gostei. responsabilidades, É né? claro, Responsabilidades como responsabilidade. adultos e professores, enfim, educadores. Ednei, quando vocês montaram o metaverso, acho que me veio uma coisa muito interessante na minha cabeça, que era um pouco assim, como o que vocês montaram é uma possibilidade de metaverso que eles não estão acostumados. E aí vocês abriram um caminho que, se vocês não tivessem aberto, talvez não sei se eles chegassem. Porque o metaverso para esse aluno é o Fortnite. Uhum. Sim. Verdade? O Fortnite é o maior metaverso que existe hoje, né? Um jogo mais consumido no mundo hoje. E eles É. jogam. E eles jogam Eles muito. jogam muito. Jogam muito. Aquele é uma possibilidade de realidade imersiva e virtual, mas você criou uma outra. Aí já tá aí a justificativa, o benefício, Até porque entende? a gente entende que não é só, eles não precisam ser, eles não podem ser só consumidores, né? A gente precisa trazer possibilidades de como De como enxergar essa produzir. tecnologia e produzir produzir. tecnologia. Mas Eu aí acho que vem, Ser aí vem a autor. ação da escola. Mas aí vem a ação da escola, né? A gente volta Muito. para a questão educacional. Isso Muito. Porque se a gente só utilizar, lógico que é uma parte importante dessa nossa Sim. história, dessa nossa conversa, mas assim, se a gente só utilizar para poder se comunicar com eles, para estar na mesma comunicação, no mesmo canal, eu acho que não se basta. Não. A gente tem que, como escola, poder ensinar para eles outras possibilidades. E aí Exatamente. a gente entra com a questão da tecnologia mesmo, do ensinar tecnologia em sala de aula, Sim. na escola. Sim, né? é isso mesmo. Porque, como a gente falou agora antes, eles são muito redes socializados hoje. Mas tu tinha que fazer um trabalho mais forte, com uma pesquisa mais organizada. Já vamos entrar em questão de ética, onde a autoria deles for questionada, Isso. tiver que ser, a criatividade deles tiver que entrar junto nisso, como colaboração, e não apenas pegando a resposta. Sim. Aí nós temos a escola entrando como algo importante, como um meio muito importante para ensinar, que é a nossa função, né? Perfeito. Estamos aqui educando. Isso mesmo. Acho que isso é importante pontuar nesse momento. né? E já aproveitando, posso entrar com a Vai, inteligência artificial, então? vai Já lá. que a gente tá nessa história. Então tá, vamos entrar nisso aqui, então. Ansiosos para entrar nesse tema. Pois é, a gente tá esperando aqui para chegar nisso logo. Então, assim, ó, com relação à inteligência artificial, tá aí. É. Tá imposta, não tenho que voltar atrás. É. Né? A gente é daqui para frente e para trás, a gente não vai mais. Isso. Certo. Mas tem toda a questão ética envolvida nisso. Né? Como é que tu pensa que a escola deve estar neste meio de uso da inteligência artificial, de ensino de uso e a ética sendo abordada junto? Sim. Difícil Boa. pergunta. Não, Você vai estar hoje à Profunda. noite, eu te respondo lá. Em Não, mas dá uma palhinha, Dá uma dá uma palhinha para Não, nós. tô brincando. Pode ser só de leve. assim. Não, claro. Não, eu acho assim, vamos dizer assim, a escola tem muita oportunidade de usar a educação formal. Olhando por outro lado, os alunos já estão lá. Tá? Já Não estão tem. mergulhados nela. Então, Exatamente. não adianta você falar num uso aqui, porque lá já está avançado. Então, começa por aí, né? Agora, como desenvolver isso de forma ética? É usar as oportunidades que ela traz na gestão de sala, na gestão da escola, na transformação do aprendizado em algo mais interessante, na criação e na autoria, mas sempre com uma corrente ética junto. Que corrente ética é essa? Um exemplo, construir um código de ética da instituição para IA. Né? As instituições de ensino superior, chamado IES, hoje já estão fazendo isso. Né? E não diz respeito só ao ChatGPT, não, a generativa, de forma geral. Sim. Né? Porque a A gente generativa... cita um como o maior exemplo citado como hoje em exemplo, dia. O Gemini já está entrando já tá também. E tem entrando uns também. outros aí, milhões por aí já. E tem as não generativas que também tem muita influência na nossa vida, como por exemplo, vai fazer uma pesquisa científica. O algoritmo de recomendação restringe teu universo de pesquisa. Então, assim, tem muitas questões envolvidas éticas, né? Então, aliás, meu mestrado foi muito mais nas de recomendação, porque não tinha explodido ainda a generativo quando eu terminei meu mestrado. Então, eu fiz uma pesquisa em cima dos algoritmos de recomendação, que nem são os que estão sendo mais falados hoje, Não, né? mas é os que influenciam diretamente, Diretamente, mais mais ainda. Eu acho que mais ainda. Na minha visão, mais ainda, né? E... Então, de certa maneira, é você usar as oportunidades e seguir com a linha ética ao mesmo tempo.
Então, assim, falei de criar um código de ética comum, é um caminho. Agora, existem, dentro da educação midiática, que é aquele campo amplo, né, que eu falei até outra vez que eu tive aqui, que é a educação midiática, que são as práticas de leitura, análise e produção de mídia, que os alunos podem estar submetidos e podem aprender e desenvolver habilidades e competências com isso, né? Dentro desse campo amplo, tem espaço para se trabalhar o tal do letramento algorítmico que se tem falado hoje, que, na minha opinião, eu não gosto de usar esse termo, eu gosto de falar que isso é uma atribuição da ética, dos campos da ética da escola. Então, da educação midiática. É um campo é um assunto da educação midiática, como lidar com os algoritmos. Entendê-lo e lidar com... Por isso que a minha palestra de hoje é quem tem medo da IA. Porque acho que a gente tem medo quando a gente não conhece. Desconhece. Desconhece. Então, o monstro do armário, aí você morre de medo, você não sabe o que vai sair de lá. Mas quando você entende que o monstro do armário é uma pessoa fantasiada, você perdeu o medo. Tu entende que é um registro matemático que existe por trás disso. Exato, Ele não é uma pessoa criando, né? É É. esse registro matemático. E tu acaba tendo medo do que ele pode ter de ti, das informações que ele Exato. pode produzir de ti. Um espelho narcísico, quase que ao contrário. Quase que ao contrário, exatamente. É isso mesmo. É Mas isso. Desculpa. A gente fica ansioso de poder, inquieto cara. de poder. Mas eu acho que uma coisa que falamos anteriormente também, né? Quando chega na educação essas tecnologias que não são tão novas assim e que começam a impactar mais, é onde a gente se assusta, né? E agora, o que faz com isso? Como faz isso? Quando vem a inteligência artificial que chegou no colégio, a gente começa, e agora? Como vai se dar cola? Como vai se dar... É isso. As primeiras perguntas que vêm, e a gente, então, acho que vem nessa linha, né, de lidar, então, para conhecer, tem que conhecer, aproximar, experimentar, porque isso é educação. É educação. É E experimentação, tem um tempo também de tensionamento dessa tecnologia. Então, eu vou fazer uma linha que é bem polêmica, uma linha do tempo hoje à noite, que é assim, Ctrl+C, Ctrl+V, quando surgiu. Né, esse comando de você copiar e colar, foi uma baita revolução. Não sei se vocês lembram. Sim. Porque a gente tinha que copiar na mão quando tinha uma citação. Você tinha que pegar a citação. Você estava falando de biblioteca, né? Eu sou da época de biblioteca. Eu também. Biblioteca pública. Isso, Então a gente tinha que copiar no caderno, porque nem Xerox tinha. Marcava com os colegas na biblioteca para fazer Ctrl+C, trabalho. Ctrl+V foi uma maravilha. Ao mesmo tempo que trouxe toda essa revolução do e agora? E agora? Vão copiar tudo e eu não vou... Teve isso. Quando o algoritmo do Google se transformou num algoritmo mais sofisticado, que ele se distanciou do Yahoo, do Alta Vista, aqueles outros que eram muito imprecisos, né? O Google conseguiu acertar o algoritmo. Deu uma mega chacoalhada. Porque eu pergunto, eu faço a prova, ele vai no Google, pergunta e o Mr. Google responde. A gente teve um tempo de aprendizado. Agora a gente está no tempo de aprendizado da IA generativa. Que também vai ter um tempo de se aprender como lidar com isso. Muito bem, tá muito bom. Eu vou fazer mais uma provocação aqui. Eu acho que não foge do tema, tá dentro do tema também, mas são assuntos polêmicos e que, como eu falei, que são coisas que impactam o colégio, impactam a escola, e se para conversar sobre. Nas tuas viagens, né? Tu viaja bastante, viaja em muitas instituições de ensino, e uma coisa que está muito forte, não vou dizer nem na nossa escola, mas eu acho que nas escolas do Brasil, a questão do uso do celular. Sim. Proíbe, não proíbe, como usar, existe uma receita de como usar isso de maneira... Como é que tu vê como isso está sendo tratado a nível global, assim? Então, a gente, às vezes no Brasil, costuma a pensar que as nossas decisões são definitivas. Tudo que a gente vai... Não tem como. Tudo que a gente vai tomar de decisão vai valer para sempre. Né? E as coisas não são assim, elas vão e vêm. Na Europa, a primeira instituição a proibir o celular foi uma universidade italiana, dentro da escola, dentro da universidade. Voltou atrás depois de um tempo, porque viu que não era aquilo. Qual que é a questão para mim? Vamos olhar pelo lado do educador. Até há um ano, os Estados Unidos criou uma sigla que era BYOD, não sei se vocês lembram. Sim, claro. Bring Your Own Device. Que era você trazer o seu próprio aparelho para trabalhar em sala de aula. Então, e funciona. E funciona. E foi uma mega salvação, porque a escola a escola pública não tinha que comprar 3.000 iPads. Cada aluno vinha com o seu iPad de casa, com o seu dispositivo.
De repente... e aí o celular como democratizador do acesso ao conhecimento. De repente virou o demônio. Sim, de uma hora para outra. De uma hora para outra. Então, é importante a gente entender esse caminho para entender onde a gente chegou. Por quê? Primeiro, existe um... Quais são os dois fatores, na minha opinião, que mais contribuíram para isso? Primeiro, o algoritmo se sofisticou em termos de prender você naquilo nas redes sociais. Sim. E antes disso, o outro fenômeno é a própria onipresença das redes sociais na internet. Quer dizer, a internet se tornando um sinônimo de rede social, né? Na América do Sul, a maioria dos projetos de acesso à internet via celular, o problema para as pessoas mais pobres, ela permite acesso gratuito às redes. Uhum. Esse é um veneno, porque o cara se informa pelo Facebook. Porque para E- se informar pelo jornal, ele precisa pagar uma Sim, coisa é que ele pago. não tem. Exatamente. Então, e aí o algoritmo que... Aí tem aquele... tem um filme, um documentário maravilhoso na Netflix sobre isso, que explica o poder de atração do algoritmo, sobretudo no scrolling, no stories, no reels, né, no cuts, no shorts, que é aqueles videozinhos curtinhos. Curtinhos. O poder que aquilo tem de vício, de te prender. Esse é o veneno. Sim. Por isso que essa narrativa se curvou. Porque houve esse domínio. Agora, tem uma coisa que é inegável. O celular é parte da expressão, é parte da linguagem, é parte da expressão. Se a gente acredita que existe uma cultura digital, e existe, Não dá pra não dá desassociar. para desassociar como, Não tem né? como fugir, né? Não tem como. né? Então, me preocupa mais. Só vou chegar na tua resposta, tá, Não, Ednei? vai Aqui lá, eu tô mas dando tu uma tá no- volta porque Mas tá legal. é porque eu acho que não dá para dar uma resposta assim para isso, porque fica estranho. Me preocupa um pouco esses puristas de disciplinas, por exemplo, a medicina. Não vou falar nenhuma disciplina da escola, mas a Deixa medicina, assim. por exemplo, que olha o tempo de tela. O tempo de tela é importante você controlar, mas ela não é tudo. Sim. Então, se você... E na Sociedade Brasileira de Pediatria hoje, SBP, SBP. existe um manual de tempo de tela, então tá resolvido. A gente não estaria discutindo, é que você baixa aquele manual, Sim, tem assim, crianças de tanto a tal ano, Perfeito. Tu não tanto tá tempo analisando de o conteúdo, tá tela. analisando o tempo de tela. Só tempo de Tu não tá fazendo tela. curadoria do que e pra quê. E nem qual é o impacto social, que é certeza. complexo. Então, para você endereçar esse tema, você tem que endereçar de uma maneira complexa. Só pra pegar assim, ó, Claro. eu entendo que a escola, se há um lugar que a proibição ela precisa ser observada, não negada, porque é onde a gente consegue ter um ambiente controlado, seria onde a gente tivesse um ambiente controlado olhando para as habilidades, olhando para a curadoria do conteúdo, é na escola. É na escola. Em casa, muitas vezes, na maioria das vezes, É. isso não acontece. É. Então, aqui seria um Seria um local ambiente. onde a gente teria que Exato. sim fazer a curadoria e apresentar o que é saudável, Exato. a criticidade do A conteúdo. criticidade que entra dentro também daquelas práticas de educação midiática que eu citei antes. Com certeza. Mas voltando, Bora. aí eu vou abrir um pouco o que você falou. Bora, Eu acho que aí também existe, eu vou tomar a liberdade de falar isso, à vontade. existe uma responsabilização em excesso da escola por parte das famílias. Não sei se esse é um tema polêmico, mas eu gostaria de trazer porque eu acho que as famílias perderam o controle dessa questão dentro de casa. Com certeza. E ao mesmo tempo querem conquistar de volta esse controle, botando isso sob Nas costas da responsabilidade escola. Tá, entendemos bem isso. Então, a gente no começo, em algumas escolas que eu trabalho, a primeira resposta nossa era assim, celular não está na lista de material do teu filho. Ou seja, você não precisa comprar. Você comprou para ele com menos de 14 anos, você quis. Então aí já começa, como é que você está jogando nas minhas costas? Uma coisa que começou lá dentro. Então, a primeira coisa que eu acho que criança com menos de 14 anos não tem que ter celular. Isso, para mim, eu poderia dizer direto. Tá, eu acho que é uma questão de... Essa conversa começou a ficar bem inquieta. Agora ela tá inquieta. Acalorou. Então eu acho que assim, esse é um ponto pacífico que eu Mas poderia legal, entrar. legal essa Eu discussão. poderia entrar direto, Ednei, antes de fazer essa volta mas toda legal, que eu legal. fiz, sabe? A gente entende a necessidade de chegar nesse ponto. Com certeza, Exato. concordamos. Né? Aí, a partir dos 14, eu acho que precisa se sentar e conversar. Na Lourenço Castanho, que é uma escola que eu trabalho em São Paulo, que até o pessoal foi conhecer aqui, foi super legal. A gente sentou com os pais e chegou num acordo. Então, tem uma área da escola que você pode usar
que é a área justamente que é aquela saída, que às vezes tem que combinar com o pai, não sei o Sim. quê. Então tem uma área que sim. A outra área a gente ofertou atividades manuais e outras atividades durante o recreio, por exemplo, que compitam. Por exemplo, aqui estou vendo os cubos de Rubik aqui, Sim. os cubos mágicos, né? Que possam criar uma competição com o celular. E na sala de aula é permitido desde que o professor autorize para intencionalidade, com um fim pedagógico. Assim, com essa intencionalidade. Foi pra É, nós. exatamente. Intencionalidade. Né? Então, esse foi um acordo. Se esse acordo está certo, eu não sei te dizer. E eu acho que ele não vai ser permanente. Tá? Então, assim, eu acho uma que a gente foi transição, o né? acordo Isso é que a legal. gente chegou Sim. neste momento. Estamos dispostos a refazê-lo quando precisa. Entendeu? Mas eu não sei se é esse que vai ficar. E eu vou ser super sério. No começo, se você me fizesse essa pergunta há 4, não, há mais, há 10 meses, quando começou essa história, eu ia falar, gente, eu acho um absurdo essa proibição. Eu acho um absurdo porque eu acho que a gente batalhou tanto para que as pessoas tivessem acesso às coisas na ponta Pronto. dos dedos. E agora? E os pais permitem isso Sim. em casa. E por que a gente está seguindo com esse ônus, né? Hoje em dia, pensando nesse conjunto de coisas que eu trouxe, eu mudei de ideia, porque a gente está sempre se transformando, mudei de opinião. Que bom que a gente muda. Que bom que a gente é inquieto, né? E eu acho que a minha inquietude não termina aqui. Acho que se eu vier aqui depois de um ano, espero que vocês me convidem, eu vou ter uma outra Sem dúvida. opinião. Você entendeu? Porque se transforma, você vê. Hoje eu acho que a questão. A gente fala do celular, mas na verdade a gente está falando do algoritmo. Uhum. Eu tenho essa impressão que o alvo é outro. Porque é o algoritmo, sobretudo no Reels. Eu acho que o Reels e os Shorts, que são aquelas coisas curtinhas que você vira, é o veneno das redes É, sociais. acabam tendo 2 pontos de vista. Você fala que agora o tempo de tela e o conteúdo, né? Exato. Isso não tem discussão. É difícil de separar, né? E a gente acaba atribuindo assim, vamos diminuir o tempo de tela, porque é uma coisa que estourou ultimamente. Nos últimos meses, vamos botar assim, estourou muito o tempo de tela. Né? Então, você está surfando nessa onda do tempo de tela. Quando você traz a questão do conteúdo a ser analisado, a gente vai discutir redes sociais, que o nosso estudante hoje como a gente fala, é rede socializada. Então, ele precisa dessa informação, ele precisa desse... Exatamente. Se ele estiver numa sala de aula, a gente usa a questão do avião, né? Tu chega no avião, hoje em dia tá nem tanto, mas algum tempo atrás, chegava no avião, vocês desliguem seus celulares. Durante os próximos 2, 3 horas, vocês não terão contato com mais ninguém, somente nós aqui dentro conversaremos. E a sala de aula, a gente imagina, vamos fazer assim, né? Vamos pegar a sala de aula e vamos fechar. Só que a gente fez o contrário. A muito custo, a gente abriu a sala de aula. Dizendo assim, ó, dentro de sala de aula, a gente não precisa se encerrar do mundo. A gente pode trazer o mundo aqui para dentro e continuar conversando com o mundo. Exato. E isso foi um ganho muito grande. E agora foi questionado. Mas eu acho que daí vem com o que o Sayad disse, não é questionando o uso, e sim o momento. Mas é por isso, mas essa confusão que aconteceu. É. Então, esse questionamento surgiu por uma confusão desses dois vieses. Verdade. Exato. Não é o conteúdo, não o que tá, não o equipamento em si, a tela em si, mas. E veja, eu não culpo as famílias, viu? Porque, cara, eu sou pai também. Eu sei como é difícil no ambiente que você tem menos controle, né? Que é a casa, que você não tem os 50 minutos da aula, que você não tem tanta série. Como é difícil controlar. Não culpo as famílias. Eu acho que as famílias estão precisando ser educadas também nesse sentido. Então, esse movimento da educação pro digital, da educação midiática, ela é parental também. Ela é das famílias e é da escola. Então, tá todo mundo meio perdido, mas o mais fácil é jogar a carga em cima do outro. Acho que o melhor é dividir e pensar junto e chegar numa solução. Até porque eu vejo que os pais que se aproximam desse tema de tecnologia na escola, tem aquele que entende a tecnologia e a importância das habilidades. Uma coisa é a gente falar da importância do estudante que entra no colégio lá na educação infantil, fica 15 anos dentro de uma instituição de ensino, que a gente tem a obrigação, né, eu vou chamar desse termo forte, mas a obrigação ou a responsabilidade de aproximar a tecnologia para que ele saia ao final deste período com as habilidades mínimas de conhecimento em tecnologia para ele poder ser um cidadão competente, ético, global. E tem e o pai entende isso, mas aquele que... Então, se tu proíbe a tela, tem aquele pai que vai defender, tá, mas então agora o colégio entende que a tecnologia não é importante. Não, mas não é isso precisa, que a gente tá falando. Não é disso que a gente está falando. Então, para isso, o que precisa se ter clareza? De que quando a gente fala de proibição ou se fala de cuidados, a gente entende que o colégio existe aí
Eu acho que é aproximar e que o pai tenha clareza de que a tecnologia existe um currículo, existe uma Exato, preocupação. é. Então, quando o pai tem clareza, isso acontece no dia a dia. É. Às vezes o pai questiona e aí tu aproxima dele e Uhum. mostra o que é feito, como é feito, o cuidado que se Uhum. tem. Opa, É. agora eu sei do que vocês estão falando. É. Não é a proibição pela proibição, é o cuidado, é a curadoria É. do conteúdo. É. Então, existe algo. Não é só o proibir e também não é só o liberar total. Exato, exato. Existe uma intencionalidade. Isso é uma intencionalidade, E aí exato. muda É. a percepção do pai, que muitas vezes É. é leigo. Exato. Ou é especialista que entende que proibiu, agora Exato. eu preciso defender que não pode cortar, tem É. que ter, porque é É importante. importante. Existe um acordo, e pode existir um É isso, acordo lá é que isso. pode ser reacordado quantas vezes foi preciso. A tua fala é ótima, tem que dividir responsabilidade e colaborar. Tem, Acho que colaborar. parte desse princípio sempre, né? Escola e família colaborando sempre, a coisa anda. Exato. Isso vai pra frente, vai funcionar. A gente tem a BNCC agora da informática atualizada, lançada, isso, tudo é isso. funcionando, né? E as famílias, elas têm essa dificuldade. Me coloco junto com o pai também. É, Então a gente também claro, tem essas é. dificuldades. A gente também aprende isso. Somos mas E três tá tudo aqui. bem, né? E Não, tá certo. tudo bem, não tem nada errado. A gente em casa, eu costumo dizer que em casa eu não sou educador, em casa eu sou pai. É E isso, tenho o direito de errar também. Mas é como pai. interessante, assim, o quanto às vezes as pessoas esquecem um pouquinho que educar demora. É processo. Porque Né? a gente quer algo instantâneo, né? instantâneo. Também estamos nesse outro mundo, nesse momento de que tem que ser instantâneo. Então a gente está procurando soluções instantâneas, né? Daí vem a questão do tirar celular, né? Se tu vindo de uma resposta instantânea, porque a gente precisa nesse momento dar um jeito, alguma coisa. Mas a educação demora. É um processo longo, mesmo. Uhum. que demora um pouquinho mais. E às vezes as famílias não conseguem entender. Às vezes nós temos dificuldade de entender um pouco isso. Nós não temos o tempo certo Sim. para poder fazer isso. Depende Exatamente. de cada um. É humano. É isso. É humano. Sobretudo humano. Sobretudo humano. Mas bem, Deboita, eu acho que o papo aqui a gente não quer abusar da boa vontade Pois é. e da parceria do Alexandre, né? Mas Não, pra mim é um prazer. essa conversa, nós ficaríamos. O último momento que tu teve conosco aqui, na última palestra, tu terminou tua palestra, vou tomar liberdade aqui de contar os bastidores, né? Mas ficou alguns comentários assim, a gente ficaria horas ouvindo. Ah, que bom. Então é importante trazer Fico isso. feliz. Sempre é bom ter, pelas tuas experiências, mundo afora, né? Trazer um pouquinho. Mas eu acho que tem que deixar um pouco para palestra. Não, de tem hoje. bastante. Tem Deixei bastante bastante. Perfeito. Deboita, tem mais alguma... Pode ser, não, nós estamos encerrando agora então, né? mas eu acho que se tu quiseres, assim, eu acho que encerrar, assim, trazendo um panorama, uma fala final, assim, para nós do que fica sobre a tecnologia, sobre a escola, né? O resumo do que a gente conversou aqui hoje, assim, para ti, assim, o que fica? Olha, fica o seguinte. Tudo, hoje, acho que talvez eu tenha trazido isso na última fala, mas a gente vive num mundo cada vez mais complexo, né? E eu queria explicar que complexidade é essa, porque as pessoas usam essa palavra meio assim solta, né? Mas é a complexidade que vem da matemática, que o Edgar Morin traz mesmo, dos números complexos, onde as coisas são todas conectadas, não são isoladas, e umas contêm outras dentro de si, e são interconectadas de diversas maneiras. Então, é um novelo, imagina um novelo de lã todo embananado pelo gatinho lá. Todo enrolado. Todo enrolado. Né? Isso é o mundo. A gente não consegue tirar escola, tecnologia, política, economia, meio ambiente. A gente não consegue separar isso desse novelo hoje. A gente já conseguiu quando as relações eram menos complexas e mais simples, sobretudo as relações humanas. Hoje a gente tem um fator a mais. Tem uma relação homem não humano, que é a relação do algoritmo, né? Ou a relação com as máquinas. Né? Então, isso complexifica ainda mais porque, de fato, alguns pesquisadores, como Bruno Latour, que eu gosto de trazer, ele traz que a gente nunca foi moderno. Ele tem um livro que chama Jamais Fomos Modernos, porque a gente nunca considerou a influência dos objetos na nossa vida. Hoje a gente tem os objetos influenciando a nossa vida e dialogando com a gente no meio disso tudo também. Então, como tratar isso? Ou a gente trata isso de uma maneira profunda, um debate como vocês estão fazendo aqui, né? Como a Escola de Professores Inquietos faz. Acho que é perfeito, que é tratar como processo de uma maneira complexa, ao longo de um tempo, e realmente compreendendo as coisas.
Ou então, não existe panaceia, não existe panaceia. Ó, o cenário é bom aqui, eu sou prova, viu? Foi Foi só... viveu. Não, é tudo sólido, tudo bom. Não foi um terremoto que aconteceu. Não é aquele cenário de TV que é tudo de isopor, não. Aqui é tudo de verdade. Não A funcionou. gente bateu aqui. e não caiu, Não né? caiu, Ah, tá tá bom. tudo certinho. Então, assim, eu acho que assim, ou a gente cuida dessa maneira, com essa complexidade, ou então a gente vai ficar dando... Vai ficar secando o gelo, sabe? Sim. Então, resumo da ópera. Aprendizagem é um processo para a vida toda, cada vez mais, integrado às questões tecnológicas e com o envolvimento da escola com papel central, mas não só dela. Família junto, outras instituições juntos, comunidade. Então, se a gente tiver isso claro, essa divisão de responsabilidades, essa complexidade das relações, é difícil, mas é o que é. Verdade. Como eu falei numa outra resposta, dar resposta simples é fácil, mas é lei, é regra. Dou-te uma regra. Mas eu acho que é o que as pessoas esperam muitas vezes da escola. Muito. Uma resposta simples. Eu acho que é isso que a gente às vezes se perde um pouco, assim. A gente se perde no sentido de querer, né? E tentar achar uma resposta exata. E aí, falando isso, nos tira até um, né? Eu acho que trazer isso para Alivia o fardo, alivia o fardo. alivia o fardo. Alivia o fardo. Alivia, porque assim, eu acho que assim, trazer isso para consciência, Ednei, é importante Verdade. das famílias. E o que a gente fez hoje foi um pouco isso. Quem escutar esse podcast vai entender, no papo entre 3 educadores, quem trouxe isso para consciência. Porque se você não toca nesse assunto, aí a gente não vai conseguir resolver, né? Então precisa tocar nesse assunto, precisa falar, olha, as questões são resolvidas de maneiras complexas e de verdade. Senão você não resolve de verdade. Para ser de verdade tem que ser esse papo que a gente teve aqui. Acho que até Isso pra é de gente se verdade. dar conta, né, Deboita, tira um pouco também, acho que a gente se dá conta de que estamos dentro de um ambiente de... Não que a gente vai tirar a responsabilidade, a gente entende a nossa responsabilidade, mas entender que quando tu trouxe essa metáfora, né, do novelo ilhado, a gente, cara, materializou, assim. Enquanto a gente se vê no meio disso, esperando, as pessoas esperam uma resposta e que muitas vezes essa resposta ela é uma resposta complexa. Tu traz a cocriação, né? Tu entende que a Muito corresponsabilidade, Corresponsabilidade. cocriação. Muito A resposta legal. não vem de um órgão só, não vem da escola só, né? Tem que vir de toda a sociedade. A gente Exato. não fala assim de avisar os pais. É todo Exato. mundo, é a sociedade como um todo. E É. nós nos incluímos nela. A gente Exato. tá dentro. A escola faz parte da sociedade. Não dá pra você pensar só a escola desse novelo, entendeu? Uhum. Você tem que considerar qual o papel dela no meio desse novelo. No meio. É diferente. E as pessoas muitas vezes esperam que a gente pense e fala, ó, é isso. Não dá. Eu acho que é um certo, não sei se para você essa, mas uma certa esperança de que a escola solucione todos os problemas. Tudo, Então, tu diz assim, se a escola der jeito isso, as próximas gerações vão ser melhores, tudo vai dar certo. Mas a responsabilidade de tudo isso é da escola. Exato. E não é da sociedade. Uhum. A escola faz parte dessa sociedade, mas sozinho a gente não faz. A gente faz bastante coisa, mas sozinho não. Com certeza. Sozinho a gente não faz tudo isso. É isso mesmo. Alexandre, em nome da Escola de Professores Inquietos, então, gostaria de agradecer a tua presença aqui conosco, a participação, né? Sempre muito legal. Não encerramos o podcast, essa gravação, esse momento aqui conosco. Claro, a gente vai ter um outro depois. Mas queria agradecer a tua presença, que sempre isso. bom estar aqui contigo. Isso nessa pra mim conversa. foi tomar um café com vocês. Foi ótimo. assim, Literalmente, Não teve, falando aqui. não Foi teve, não teve assim vamos dizer, como se a gente estivesse conversando entre 3 educadores. Foi muito bom mesmo. Vocês estão de parabéns já por um primeiro Primeiro, e ó, tá ótimo. é mesmo, que legal. Muito bom. Que Parabéns, viu? Vamos melhorando, Uhum. vamos melhorando. Nem então, precisa. já vamos deixar registrado, então acho que é importante a gente, né, estamos num ambiente aqui, a gente tá na escola, estamos conversas inquietas, é o primeiro episódio, já em alto nível, É né? altíssimo nível Então- por vocês, não por mim. Não. Tirando o nervosismo, né, Deboita? Quase, A gente nem, até- quase não tem nervosismo. Mas agradecer então e por fim, né, aproveitamos aí para convidar todos para nos acompanharem também aí por meio do site, as redes sociais dos Professores Inquietos. Obrigado. Obrigado. E muito até a obrigado, próxima para Obrigado a todos aí. vocês. Valeu, muito Valeu, obrigado. gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu.